O Internacional não mereceu perder o jogo para o Atlético Paranaense na Liga Arena, pela luta que fez mesmo com os desfalques importantes para montar a escalação do time, pelo fato de ter criado muito mais oportunidades do que o time da casa e pelo fato também de ter jogado melhor do ponto de vista até mesmo de atitude do que o seu adversário. Entretanto, o Inter perdeu o jogo para o Atlético Paranaense na Liga Arena, em especial porque teve algumas oportunidades e as desperdiçou, enquanto o Atlético Paranaense, em um lance ocasional, conseguiu o gol que deu a vitória. O Inter encerra a sua sequência de invencibilidade e agora sai da liderança empatada com outros clubes do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo, a gente repercute tudo sobre a primeira derrota do Inter no Brasileirão, a segunda derrota no ano para o Atlético Paranaense, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Vamos repercutir a derrota colorada. 1-0 para o Atlético Paranaense na Liga Arena. Derrota essa que, enfim, é ruim para os planos do Internacional. O Inter sai da parte de cima da tabela, deixa de estar entre os líderes da competição e principalmente pelo fato de ter sido um jogo onde o Inter não mereceu perder. E eu acho que essa é uma manchete importante. O Inter não jogou para perder. Merecia ter saído com uma sorte melhor da partida, nem que seja um empate. Uma vitória não seria loucura do Internacional no jogo, mas o Inter perdeu. E nesse vídeo a gente vai tentar explicar o porquê perdeu e as repercussões dessa derrota. Kudê coloca em campo aquele time que a gente havia projetado, com os 4 desfalques. Olha a quantidade de jogadores fora da partida o Inter tinha. Alan Patrick, Arangues, Fernando, Ener Valencia, todos jogadores de primeiríssima prateleira do elenco do Internacional. Se preservou ainda Gabriel Mercado, Thiago Maia e Fabrício Bustos, que ficaram no banco de reservas em função do gramado sintético. O Alário não viajou para Curitiba. Gente, são muitos desfalques. Desse ponto de vista, a gente pode até ousar dizer que o Inter tinha um time quase reserva em campo, mas era o time que o Inter tinha de melhor, em função de todos os desfalques. E era um time competitivo. Rocher, Malo, Vitão, Robert Renan e René, Rômulo, Bruno Henrique, Wesley, Wanderson, Maurício e Borré. Tanto era um time competitivo que o Inter foi melhor do que o Atlético Paranaense no primeiro tempo. Melhor do ponto de vista defensivo, porque anulou o Canóbio, anulou o Pablo, em boas atuações do Vitão, do Robert Renan defensivamente, e melhor ofensivamente, porque o Inter teve, através principalmente do Wesley, que é o melhor jogador do Inter no momento, oportunidades sendo criadas. O Wesley chutou uma bola de fora da área, ele descobriu um belo passe para o Wanderson finalizar e ser travado em cima do lance do Thiago Heleno, num lance que seria gol do Internacional. O Inter criou as melhores chances, mesmo que não tenham sido gigantescas no primeiro tempo, em relação ao Atlético. O Inter competiu com o Atlético, com esse time, foi melhor do que o Atlético dentro da casa do Atlético, que é uma das casas mais difíceis de se jogar no Campeonato Brasileiro. E a gente precisa dar esse mérito ao Internacional. Mas no primeiro tempo tem o lance que já mexe ainda mais a partida, porque se a gente fala que o Inter tem muitos desfalques, o Inter teve mais um importante no primeiro tempo, o Wanderson, que prende o pé no gramado sintético horroroso da Liga Arena. É horroroso esse gramado. Esse gramado é um absurdo, tá? É um gramado sintético que lá em 2016 era bom, mas os caras não trocaram até agora. Ele tá careca, ele tá duro. Os jogadores do Inter caíam e ficava a bolinha de borracha na camiseta deles. É horroroso esse gramado da Liga Arena. E o Wanderson prende o pé no gramado de fato e torce o tornozelo. E a perspectiva não é boa da lesão do Wanderson. Ele sai do time e entra o Gustavo Prado ainda na reta final do primeiro tempo, e o Inter sente um pouco também a saída do Wanderson, tá? Na segunda etapa, o Inter melhora. E aí eu preciso colocar aqui aquele que pra mim foi o melhor jogador do Internacional em campo, e nem foi o Wesley, que jogou demais, de novo. Gustavo Prado. Como pratica futebol
o garoto Gustavo Prado. 18 anos de idade, mas muita personalidade. O Gustavo Prado, ele cria a melhor chance do Inter até então, em uma jogada pelo lado esquerdo, onde ele encara o lateral direito, limpa pra dentro, deixa o cara na saudade, bate de fora da área, e todo mundo achou que tinha sido gol, de tão perto que a bola passou, e ela bate na rede pelo lado de fora. Depois o mesmo Gustavo Prado é um cara que faz uma jogada espetacular no meio-campo, porque o Kudê faz uma mudança. O Kudê coloca o Gustavo Prado como um meia. O Gustavo Prado antes estava jogando aberto pelo lado do campo. Ele bota o Gustavo Prado como um meia centralizado, tira o Bruno Henrique, coloca o Fabrício Bustos, abre o Fabrício Bustos e fica com os 3 meias. Bustos pela direita, Wesley pela esquerda e Gustavo Prado pelo meio. E o Gustavo Prado segue jogando demais nessa função de homem do meio-campo, armador principal do time. E é nessa função que o Gustavo Prado gira em cima do Fernandinho, faz uma jogada absurda e pifa o Borré. E ali existe talvez o lance capital da partida. O Borré recebe um presente do Gustavo Prado, chuta na saída do goleiro e o Bento faz uma grande defesa, goleiro de seleção brasileira, tudo bem, acontece, só que aí no rebote a bola volta pro Borré, e ele sem goleiro, chuta fraco, dá tempo do Thiago Heleno se recuperar e evitar o gol do Internacional naquele momento. O Borré desperdiçou uma grande oportunidade, logo depois da grande oportunidade que o Borré desperdiçou, a bola puniu. Em um lance ocasional, é verdade que o Atlético já havia chegado antes em uma grande defesa do Rocher. Em outro lance ocasional, porque o controle da partida ele era do Inter, o Canóbio acerta um chute de entrada da área maravilhoso de perna esquerda, no ângulo do Rocher, indefensável para abrir o placar na Arena da Baixada. A partir daí, o Inter se coloca todo à frente, pressiona o Atlético Paranaense e cria oportunidades. Tem uma bola de cabeça do Vitão que ela quase entra, e ela bate na rede pelo lado de fora. Tem uma bola na trave do Borré, em um cruzamento que vem do lado direito. O Inter criou, mas não conseguiu o gol de empate. A chance desperdiçada pelo Borré, saiu cara. E o Inter, mesmo tendo merecido uma sorte melhor, não a teve. E acabou perdendo o jogo na Liga Arena. O Inter tem a sua primeira derrota no Campeonato Brasileiro, a sua segunda derrota nessa temporada de 2024. E agora, nutre a expectativa pelo retorno dos jogadores titulares, Alan Patrick, Arangues, Valência, Fernando. Essa turma toda deve voltar na próxima rodada contra o Atlético Goianiense, mas é uma derrota que machuca, pelo fato principalmente do Inter ter jogado bem, mas grandes notícias existiram. Wesley e Gustavo Prado, por exemplo, jogadores que não podem sair. A notícia pior é Wanderson, que a gente vai ter mais informações ao longo dos próximos dias, das próximas horas talvez. Eu volto aqui com o Diário do Inter KTO, repercutindo todo o vestiário colorado em Curitiba. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!